Atos, capítulo 16, do verso 27 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 27 ao 31, é um momento que Paulo e Silas, eles haviam expulso o demônio de uma pessoa que era fonte de lucro de um homem mau. Eles foram açoitados, espancados e colocados no cárcere. Então, não é um momento muito confortável na vida de Paulo e Silas. Eles estavam com as costas cheias de feridas, machucados, mas eles resolveram orar e louvar ao Senhor. Às vezes nós estamos tristinhos, estou desmotivado, não. Eles estavam com as costas em carne viva e o nome do Senhor continuava sendo exaltado. E isso é que é fé, amém? Então eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que você leia os versículos pares. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Todos juntos. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Você crê nisso? Dá um amém bem forte. Amém. Aleluia. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar, ó Pai. Fala aos nossos corações, que sejamos instrumentos de luz e sal para a salvação da nossa família e daqueles a quem nós amamos. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso que temos ao Teu Evangelho. Em o nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Eu vou fazer uma série de colocações a partir de agora. Eu espero que você me entenda. Primeiro, a salvação da sua família não vai cair do céu. Segundo, a salvação da sua família não será obra do acaso. Tem uma música, o acaso vai, né? Não. Tudo tem um porquê. Todos os seus dias foram escritos e determinados antes mesmo que você viesse, antes da criação do mundo. Deus já tinha tudo determinado do instrumento de bênção que você ia ser. Se você ainda não está sendo, é porque você está com seus ouvidos fechados para a voz do Senhor. Mas Deus tem algo maravilhoso reservado para você. Ele fala: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, a fim de dar um fim proveitoso. Então Deus quer que você seja um bom proveito na sua seara, né? Deus quer que você tenha uma vida abundante. Ele ama você, Ele zela por você. Terceiro, a salvação da sua família não dependerá da estratégia do seu pastor. Que isso, pastor? Eu preciso que o senhor tenha estratégias, elabore esquemas, eu tenho que salvar minha família. Não deposite seu coração nas mãos de homens. O homem é falho, seu coração se coloca na mão de Deus. Ele é infalível, porque o dia que esse homem falhar, você aperta a minha mão: pastor, com licença, estou me indo embora para outra igreja. E você continua são e salvo, amém? Quarta coisa, a salvação da sua família não dependerá do entretenimento nem dos serviços que a igreja tem a oferecer. Eu fico muito triste, eu faço parte de grupos de pastores, né? E nós observamos o movimento de pastores cometendo suicídio, passando por depressão, por causa da cobrança de serviços que a igreja tem feito. Eu costumo fazer essa brincadeira, fazer uma piada de tempos em tempos, mas é a pura verdade. Eu perdi uma ovelha para uma igreja que tem dentista. Se o valor da sua igreja é um serviço social que ela oferece, a sua igreja não vale nada para você. Nada. Nada, nada. Então, em tempos hoje, onde o homem acha que é a isca que vai trazer a pessoa para a igreja, isso se torna muito perigoso, porque você está desqualificando o poder de Deus, porque quem salva é quem? Deus. É claro que a mim compete um coração cheio de amor, você, um coração cheio de amor para receber aqueles que vão chegar, se aproximar, uma palavra branda, né?
cheia de unção, daqueles que leem a palavra de Deus todos os dias e fazem o seu devocional, é nosso papel, é nossa obrigação. Só que muitas pessoas estão depositando o seu coração para salvar a sua família na estratégia, na didática. E eu vou provar para você que nem sempre a estratégia vai fazer uma pessoa ficar dentro da igreja. E eu tenho provas, empíricas sobre isso. Vamos ver se consigo aqui. E o primeiro tópico da nossa pregação é: a minha estratégia é infalível? Será que é ela que vai conseguir trazer aquela pessoa para a igreja? Bom, a vantagem de estar na igreja há muito tempo é que você vê muitas coisas acontecerem. Eu estou na igreja há 39 anos. Com 4 aninhos, eu acho que eu pisei a primeira igreja ali. Então hoje estou com 44. 40 anos. Tinha 2 aninhos? Mas a Realengo começou, na verdade, quando eu tinha 4 anos. A data, quando eu começo, é 89. 89 ela é inaugurada, eu sou de 82. 6 anos. Eu vejo do Cruz, isso aí. Então, eu tenho 40 anos, vou jogar para 40, tá legal? Eu sou um rapaz jovem, nem parece. Eu sei que muitos deram 43 para mim, mas eu tenho 44, amém? Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. Mas você observa o padrão da destruição que as pessoas fazem com a própria vida, com a sua soberba e com a sua arrogância. Eu perdi a conta do número de homens que entravam no gabinete do meu pai e usavam a seguinte frase: minha esposa está desanimada, meu filho está desanimado, eu estou desanimado. Às vezes até pergunta se a reposição hormonal é um problema de alimentação. Não, mas eu preciso procurar o que é melhor para a minha família. Eu, graças a Deus, só passei por isso 2 vezes. Meu pai passou mais de 100 vezes por isso. Falecido pastor Francisco. Então, aí eu anotei aqui o fim de cada família que entrou no gabinete falando isso. Não que eu torça pelo fim deles, mas infelizmente foram pessoas que agiram por impulso da sua carne, achando que procurar uma igreja com novos serviços e entretenimento seriam a salvação da sua casa. Eu tenho uma família que saiu daqui chorando: eu nunca me senti tão amado. Mas disseram: mas tem alguma coisa que falta aqui que eu não sei o que é. Eu falei: um telão de LED aqui atrás? Um dia a gente chega lá, mas às vezes está querendo um LED, uma luz apagada, uma fumaça. Mas nós somos uma igreja bíblica, eu não ofereço esse tipo de serviço. Mas alguns morreram sem salvação, outros foram para as drogas. Um homem muito soberbo, rico, estava construindo uma mansão, gostava de chamar a gente para ostentar tudo, hoje anda pela rua, andarilho, porque perdeu tudo para as drogas. Ele anda sozinho pela rua. Outros tiveram um episódio fugindo da polícia e levou um tiro. O outro foi preso por roubar um caminhão de cigarros. Alguns casamentos tiveram adultérios por parte do marido e por parte da esposa. Mas todos eles achavam que o problema da família deles era o serviço que a igreja tinha a oferecer. A salvação da alma de uma pessoa não está condicionado ao templo, está condicionado ao poder de Deus. Se você está achando que a música que te emociona, Roberto Carlos faz muita gente chorar também. Você sabia disso? Muita gente chora, Roberto Carlos, porque teve a gente estava conversando ontem no Festival de Louvor, ontem foi o primeiro encontro nosso com todos os músicos e gente de louvor da nossa denominação, e os jovens iam à frente contando o testemunho de cada um, e foi falado uma coisa interessante. As pessoas chegam no pastor e dizem: pastor, eu quero aquela música porque eu choro naquela música. Não, eu não posso querer, apesar de que eu choro com várias músicas também, é bom, você chora com uma música, sai com a alma lavada, né? Você louva ao Senhor, é prazeroso, é bom. Mas você tem que entender, não é a música que te salva. Não, muitas pessoas às vezes pensam: naquele culto o pastor não estava na unção não, porque eu não chorei, eu não assisti tremelique. Não, Deus continua estando aqui, esperando um relacionamento com você. Não depende do pastor o seu relacionamento com Deus. Eu não vou te levar para o céu, eu não tenho poder para isso. O poder está no Espírito Santo de Deus que habita em você. Que dá uma glória a Deus, por favor, aleluia. É isso. Então, as pessoas têm essas frases no seu coração de desânimo. Como é que você pode se desanimar com um Deus que te deu vida eterna? Como você pode se desanimar com um Deus que entregou o seu Filho para que você fosse salvo? Isso não pode desanimar, é motivo de alegria, regozijar, júbilo. O louvor começa na igreja, não é no altar. A alegria que incendeia o seu coração é a certeza da salvação. Cristo em vós, a esperança da glória. E ao trazer esse texto,
eu quero mostrar para você o poder, porque Paulo e Silas não tinham uma musiquinha worship, bonitinha, para cantar naquele momento. Hoje o sinônimo de louvor introspectivo é aquele teclado vermelho Nord, né? Muitos pads, aqueles ventos profundos, aqueles sons todos, solos de guitarra. Paulo e Silas só tinham um corpo cheio de machucado, feridas. As prisões no passado eram numa situação humilhante, umidade, escuridão, sujeira, ratos. E eles resolveram orar e louvar ao Senhor. E naquele momento, não foi o som que fez as paredes tremerem, não. Foi o poder sobrenatural do Espírito Santo, que entrou naquele local e tremeu todas as bases e abriram-se as cadeias. As cadeias quebraram e o poder de Deus se manifestou. Isso é poder. Não é minha capacidade de emocionar você. O nascimento do seu filho te emocionou. Uma perda de alguém que você ama te emociona. Cristo salva. Cristo não te emociona. Cristo muda a sua vida. Ele é poderoso para fazer mais do que as nossas expectativas. Então eu peço que o Espírito Santo de Deus grave a seguinte frase no seu coração essa noite: a salvação da sua família depende de duas coisas: Deus acima de tudo e a sua postura como cristão. Aqui, ó. Não é o que você vai fazer, mas é a luz que brilha em você, porque nós estamos numa era hoje que, para não agradar as pessoas, sabe o que eu faço com a luz do Espírito que é em mim? Eu escondo ela. Não, eu posso ofender, né? A pessoa pode se sentir ofendida. Eu vou esconder a luz de Cristo aqui em mim? Não pode, não pode. Tem que brilhar. Eu conversava com a irmã Yolanda e com a liderança hoje na reunião da nossa liderança. Meu avô Joaquim, estamos nos anos 60, né, meu irmão é de 70, estamos nos anos 60. Ele gritava, quantos irmãos você tinha? 8 irmãos. Macumbeiro, feiticeira, só a galera braba, tudo brabo lá, né? Ele gritava de noite, um homem analfabeto. Como ele ia para a igreja Assembleia de Deus, ele decorava as passagens que ele escutava, e ele clamava aquelas passagens dentro de casa, repetia, repreendia todo o espírito maligno, gritava aleluia, glória a Deus, para toda a vizinhança escutar. Toda a família foi salva, para a honra e glória. Já pensou? Se Joaquim ficasse no cantinho dele com a lamparina apagada lá, não, eu não posso ofender meus filhos, eu não posso ofender. Ele repreendia o diabo, ele saía do quadrilho gritando lá, eu repreendo o diabo em nome de Jesus. E foi e tem pastor, diaconisa, esposa de pastor, todo mundo salvo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a linhagem da família segue. Meu primo que é regente da orquestra da Nova Iguaçu, toda a família seguindo a mesma linhagem. Alguns poucos ainda se desviaram, mas vão voltar em nome de Jesus por ser da vontade de Deus. Então, foi o poder de Deus que fez aquelas celas tremerem. Agora, se nós ficarmos, devemos entender isso, achando que uma piada, um grito, um sensacionalismo vai afetar o meu coração, quando eu chegar em casa e for enfrentar o diabo, a sensação da emoção que o culto te trouxe não vai estar com você. Mas se no seu coração estiver a convicção da fé, do poder de Deus que faz com que o Espírito Santo habite em você, já viu a autoridade que você vai chegar para poder dar na cara do inimigo quando você chegar em casa? É outra conversa. Revestivos, né? Então, venha comigo. Então, ele pensou em dar cabo da vida, mas um evangelho que liberta, salva e santifica foi apresentado ao carcereiro. E versículo 29, por gentileza. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, estava todo tremendo, que foi isso? Né? Ele realmente sentiu o tremelique. Ele viu que era poder de Deus de verdade. Prostou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E ele falou: não, você tem que ir na corrente dos 70 pastores. Ele falou isso? Não. Ele falou que você tinha que comprar o saco de arroz ungido? Não, também não, foi isso mesmo, né? Ele falou que você tinha que vender o seu carro, a sua casa e dar para a igreja? Não, nada disso. Ele falou uma coisa: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Não existe preço para ser salvo. A salvação é de graça. É de graça a salvação do Senhor. Então, eu creio que passou pela mente dele, naquele momento que ele vê aquele poder extraordinário, ao ponto, né? Que isso, não tem explicação. Se jogar uma bomba aqui, vou me matar. Aí ele descobre, não.
que 2 homens que já estavam fazendo, porque todo mundo falava pelos corredores, tanto que estava incomodando as autoridades, ele sabia quem eram aqueles homens. Eram homens diferenciados para expulsar demônios, fazer as curas e os prodígios que eles faziam. Ele sabia que eram homens diferenciados. Então, ele é chamado para fora, ele vê que aquilo ali foi uma coisa poderosa, né? Ele viu que era poder de Deus, ele ainda não sabia o que era, mas eu creio que ele sentiu que existia uma autoridade que revestia aqueles homens, e ele deve ter pensado, oh, coisa maravilhosa, agora eu vou poder ser salvo, sair daqui, ainda vou salvar a minha família, louvado seja o Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você, mesmo que você fique chateado com o seu pastor, mas não fica não, tá bom? Mas você quer que a sua família seja salva, ou você quer a sua família rica, com saúde e próspera? Não vou dar um tempo para você pensar sobre isso. Porque eu já escutei ao longo da minha caminhada com o pastor umas frases que são como uma faca no coração. Ah, meu filho está no mundo, mas é importante tá com boa condição financeira, está tudo bem com ele. Não está tudo bem. Quem está caminhando para o inferno não está tudo bem com essa pessoa. Ela está com um problema muito sério. É pior que estar na UTI de um hospital. Porque se acontecer alguma coisa, é uma condenação eterna. Mas as frases que nós escutamos muitas das vezes é a preocupação com a profissão, é a preocupação com o dinheiro, é a preocupação com a saúde. Se o seu filho morrer hoje salvo, dê glória a Deus, por mais difícil que isso seja. Estou agora não, Deus vai dar vida longa, em nome de Jesus, próspero. Mas nós temos que botar na balança quais são meus valores. Ou então a minha fé, a minha pregação, ela é o quê? Em vão. Nós precisamos parar de terceirizar os nossos problemas. Nós vivemos num tempo hoje onde tudo é a culpa do outro. A culpa é do opressor, a culpa é da pessoa tóxica, né? Muitas pessoas vão para a internet falar mal de seus maridos, mas depois abrem uma conta no aplicativo para vender suas fotos nuas. Será que o problema realmente era do marido? É uma questão de se perguntar. Jovens que não conseguem trabalhar 5, 6 horas e já pedem demissão no primeiro dia de emprego, porque estão cansados. Quem aqui trabalha cansado? Você tem que trabalhar, é fato, mas a nossa sociedade tem colocado como costume, a culpa é dos outros. Mas você tem que entender uma coisa, às vezes a culpa também é sua. Fala para o seu irmão, às vezes a culpa é sua. Seu filho vai para a escola todo dia. Por que seu filho vai para a escola? Porque ele precisa, amém? Ah, mas vai para a igreja se tiver a fim de ir, se não tiver aí pode ficar em casa. Você trabalha todo dia, não trabalha? Mas eu vou à igreja quando eu quero, se eu não quiser eu não vou para a igreja. Então, preste atenção. Se você quer ser um instrumento de luz e sal, primeiro seja um testemunho na sua casa. Porque se você viver essa fé rala, que Cristo se encaixa na sua agenda de final de semana quando sobra tempo, eu lamento dizer, você só vai viver das migalhas da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós temos que parar de procurar culpados e questionarmos a nossa postura. O poder de Deus não precisa da minha ajuda, precisa do meu testemunho, da minha fé e da minha perseverança. É isso que Deus precisa. Porque eu me torno uma carta viva, o mundo passa a ver o mundo não passa a ver que eu sou extraordinário. O mundo passa a ver que extraordinário é o Deus a quem eu estou servindo. Colocar Deus apenas numa agenda de domingo mostra que você ainda não entendeu o que é uma entrega. Você não sabe o que é uma entrega. Eu conheço pessoas que vêm, é certo que vêm um domingo, e nada mais. Entregar um folhetinho para evangelizar, para poder ganhar uma alma para Jesus. Eu pergunto para você, e os mandamentos do Senhor? A fé de domingo não sustenta a sua família de segunda a sábado. Ah, pastor, você quer aumentar a frequência da igreja? Não, eu quero aumentar o seu envolvimento com a obra de Deus. Esse é meu papel hoje. O culto está muito bem, nós estamos legais, de manhã cedo enche, né? É bênção. Um dia eu quero ter que botar mais cadeira, além das que a gente tem domingo pela manhã. Domingo à noite o pessoal tem medo de sair na rua, por causa da violência, muitos idosos não vêm. Mas frequência está muito bem, está tudo certo. Só que tem pessoas indo para o inferno, pessoas que nós amamos indo para o inferno, e nós estamos parados. Fala para o seu irmão, não pode. E agora chegamos ao segundo tópico. O perigo daquilo que eu vejo. Porque a fé é o quê? Fala bem, é certeza.
Se você é novo convertido, a fé é assim. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Esse é o resumo. Às vezes inverte a última palavra, dependendo da sua versão Seara, NA, né? Nossa igreja é a versão NA, Nova Almeida atualizada, a versão da nossa Bíblia. Se você acessa no celular, é só botar NA. Mas, entenda bem o que eu quero dizer para você. Às vezes você olha para uma pessoa, quem aqui já olhou para uma pessoa e pensou assim, não tem como essa pessoa ser salva? Quem já pensou isso uma vez na sua vida? Tem. Tem alguém na sua vida. Mas aí, nós temos que entender que para Deus não há... tem até uma passagem sobre isso que eu acho que eu coloquei. Leia para mim, por gentileza. Por quê? Esse é aquele momento que um jovem rico pergunta o que é necessário para alcançar o reino de Deus. Jesus fala, você faça isso, mandamento. Ele responde, não, isso tenho feito, desde a minha juventude eu tenho observado. Aí Jesus fala para ele, então agora deixa tudo, vende tudo, me segue. Aí, aquilo doeu o coração dele, porque ele amava mais aos tesouros dele, a riqueza dele. E muitos, quando fizeram essa pergunta para Jesus, perguntaram quase que no intuito de que, então quer dizer então que não tem salvação para essa pessoa. Jesus responde de uma outra forma. Ele coloca, o que é impossível, para mim é possível. Então aquele coração de pedra, que você acha que nunca vai ser salvo, ele pode ser trocado por um coração de carne, a hora que Deus quiser. Então a solução, nós já descobrimos que não é estratégia. Então vamos pedir de Deus sabedoria? Porque Deus dá sabedoria a quem pede, não dá? Dá. Tiago deixou registrado isso. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidar. Fala para o seu irmão, não duvide, porque a dúvida, ela é uma brecha para o inimigo. Tem tanta gente fala que tem espírito de dúvida, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Qual é o reflexo de uma pessoa inconstante? É aquela pessoa que passeia de igreja em igreja. Aquela ali nunca vai alcançar a sabedoria de Deus. Nunca vai. Lute e vença com perseverança. Luta se vence com perseverança. E quando estamos lutando, é importante que nós temos que lutar não contra a vontade de Deus, nós temos que lutar de mãos dadas com Deus. Isso é estratégia. Porque uma família longe de Deus, vamos entender. Vamos imaginar eu, Tayane e Sariana. Imagine que Tayane não fosse convertida e só eu e Sariana. Então ali nós temos uma brecha dentro da nossa casa. E o inimigo ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Então, por que o inimigo gosta de uma família dividida? Por que o inimigo gosta de aquelas pessoas de coração duro? Porque é através delas que ele vai trabalhar para comprometer a salvação daqueles que são salvos naquela família. Esse é o ponto. Então, é uma guerra? Não é uma guerra não, porque o cristão, ele procura a paz e pense. O mundano pode querer guerra, mas você não. Você é um agente da paz. Você é um agente provedor de paz na sua família. Então, nós temos que começar a procurar de Deus, não estratégia humana, mas sabedoria para sermos um bom testemunho, para que a luz de Cristo faça o trabalho. Porque Hernandes Dias Lopes, acho que foi ele que falou essa frase. Eu não posso salvar meu filho. Eu não posso chegar no coração dele. Cristo pode. Então eu ensino a palavra de Deus para o meu filho. E conto com o sobrenatural de Deus para que essa palavra alcance o coração do meu filho. Não, por mais que você seja um pai dedicado, parabéns, dê bom testemunho, leia a Bíblia com seu filho, faça cultinho no lar. Isso é uma bênção para a criança se familiarizar com a leitura da palavra, com cânticos de louvor e oração. Mas você tem que crer, você lançou a semente. Quem cresce a semente, quem nutre a semente é o poder de Deus. Fala para o seu irmão, é o poder de Deus. Quando o povo, e agora veja, agora é hora de ser, agora existe uma estratégia da sua parte, não para fazer a mudança na vida da pessoa, mas para você agir com sabedoria, para não
comprometer a sua salvação. Porque existe um perigo maior da pessoa que está indo para o inferno, é dela conseguir tirar a pessoa da igreja. Esse é o pior retrato. Eu vejo pessoas que hoje já foram no nosso ministério, que ficam falando mal do nosso ministério para pessoas que estão aqui hoje, para tentar ao máximo tirar aquela família da igreja. A gente se esforça, de todas as formas. Mas eu creio que Deus vai tratar com cada uma dessas pessoas, porque Deus abomina quem semeia discórdia. Né? Deus abomina, é considerado o que há de pior de pecado. Isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Mas quando Israel foi chamado para adorar o Senhor no deserto, o que Faraó fez com o povo? Aumentou a carga de trabalho. E o diabo, é uma coisa que eu falo muito nas minhas pregações, o diabo aprendeu a comprometer a salvação da igreja com coisas, repete comigo, com coisas lícitas. Já aprendeu, já decorou isso comigo, já eu falo isso muitas vezes. O diabo aprendeu como comprometer a salvação da igreja com coisas lícitas. E eu trouxe os exemplos. Muitas atividades na vida do seu filho, além daquela telinha abençoada que ele fica a maior parte do tempo. É judô, ginástica, né? E diversas outras coisas. Muitas atividades em família. Muitas convenções sociais. Violência, que faz com que você saia na rua só quando é necessário. Eu lembro muitas vezes, na época do Covid, muitos idosos da nossa igreja, não posso ir, pastor. Aí eu estava no shopping, todo mundo passeando lá, curtindo lá. Eu falei, na igreja tem menos gente, aqui... sabe como é que ele é, pastor? Para me proteger, para me reservar. Aí eu falei, amém. Injustiça. A injustiça do dia a dia te estressa, te aborrece. Às vezes nós vemos pessoas na nossa igreja que estavam correndo atrás de benefícios, pessoas que estão na fila do INSS, e você vê que 90 bilhões foram roubados do INSS. Isso cria revoltas no seu coração. Uma mobilidade urbana caótica. A gente vê ruas, nossa, quando chove enche. Tudo isso, esse bololô, vai criando uma sobrecarga em você de tal forma que às vezes você não tem nem tempo para pensar na sua fé. Você está apenas vivendo. Ou pior, você está sobrevivendo. Às vezes você chega em casa. Quem já chegou em casa e parou assim? Eu nem lembro como eu parei aqui. Quem já dirigiu um trecho? Homem, a gente tem os momentos. Eu já suei frio. Já dirigi 15 minutos. De repente para o carro, eu nem sabia como eu tinha chegado. Cheguei no lugar certinho, para honra e glória do Senhor. Mas parecia que eu tive um lapso temporal. Tamanho o cansaço e estafa mental que esses fatores externos criam em nossa vida. E todo esse bombardeio quer minar sutilmente a sua fé e afastar você da presença de Deus. Porque o único local que você pode dizer se vai ou não é a casa do Senhor. Você não pode faltar ao seu aniversário de casamento. Você não pode faltar aos 15 anos da sua sobrinha, um evento especial da família, uma comemoração. Mas eu posso dizer se eu vou ou não para a casa do Senhor. E isso vai mostrar para os seus parentes o seu testemunho. Antes de você começar a evangelizar, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, eu preciso olhar para a minha vida. Porque o que vai salvar, como nós falamos no início da pregação, é o poder de Deus e a minha postura como cristão. Fala para o seu irmão, poder de Deus e a sua postura como cristão. E longe da casa do Pai, sem comunhão, o inimigo vai roubando a sua paz, vai roubando a sua alegria, a luz que está de Cristo está em você vai sendo ofuscada, e a única coisa que poderia salvar a sua família está deixando de existir em você. A luz de Cristo, a presença de Cristo e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Longe da casa do Pai, cansado, sem conseguir abrir a palavra de Deus. Eu falei isso em pregação passada. O Bispo Rubens falou uma coisa maravilhosa na pregação dele que eu assisti. Chegue cansado em casa, arrebentado, mas abra esse livro. Faça o seu momento de culto ao Senhor e mostre para Deus que Ele é maior que o seu cansaço. Porque o inimigo quer te cansar para você não abrir essa palavra. E é aqui que estão as verdades que libertam. É aqui que estão as verdades que salvam. É aqui que está o testemunho que você vai ter na sua vida que vai salvar a sua família. Não é estratégia, é poder de Deus. Porque se eu salvar uma pessoa motivada por um chamariz, por uma isca, quando a isca acabar, quando o entretenimento acabar,
Quando não tiver música nova no repertório, a alegria daquela pessoa se vai, porque é uma alegria circunstancial. Uma alegria que não vai salvar ninguém, não vai levar para o céu. Então, sabe por que eu luto pela minha salvação e da minha casa? Por um motivo muito sério. Eu não quero ver o destino da direita para aqueles que eu amo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. Último texto que a gente vai ler essa noite. Mateus capítulo 13, do verso 49 ao 50. Achou aí? Mateus 13. Deixa Atos marcado, que a gente vai voltar para lá, tá bom? Mateus 13, 49 ao 50. Leia para mim. Assim será. Você imagina, no dia da volta do Senhor, você subindo, ou não, porque se tiver um acerto de contas e a você for cobrado uma alma que você silenciou, você corre esse risco. Quando você fecha os seus lábios e deixa de ser um instrumento nas mãos do Senhor, você compromete a sua salvação. Eu não posso dizer para você que você vai para o inferno, porque quem define isso é o Deus Todo-Poderoso, não sou eu. Mas ao você fechar seus lábios, porque o pecado não está apenas em fazer, como eu disse nessa pregação, também está em deixar de fazer. Hoje, um evangelho muito fofinho é desenhado para que as pessoas possam fazer pesca por rede de arrasto. O que eu digo para você? Deus te ama. Não é verdade que Deus te ama? Fala para o seu irmão, Deus te ama do jeitinho que você é, fala para ele. E eu começo a exercitar com você que Deus aceita tudo. E eu começo a anestesiar a sua consciência. Então, o que a igreja faz hoje? Eu prego uma pregação fofinha, eu digo que você pode adulterar, você já tem pastores hoje com quarta, quinta esposa, né? Você pode trocar de esposa, você pode adulterar, Deus te entende, sabe como você é. E depois eu fecho a porta da igreja, nós só vamos sair daqui quando eu conseguir o dinheiro que eu preciso para fazer o que eu quero. Na última vez ele viajou para os Estados Unidos com a família dele para Disney, o pastor dessa mega igreja, Parede Preta, que fez isso. Isso é igreja? Pergunta, isso é igreja? Pergunta você, isso é igreja? Nunca foi. A igreja protestante surgiu exatamente por causa disso. Da inconformidade de um homem usado por Deus, de entender que salvação é de graça. Graça. Deus te salvou, Deus te ama. Você cumpre o seu papel porque o Espírito Santo alcança o seu coração e aí você passa a ser um agente de ação na sua igreja. Então, para de achar que evangelho coaching, de pessoas bonitinhas e descoladas com uma boa fala, com filtro no Instagram, no Facebook e no TikTok, que aquilo que eles falam seja uma verdade. Cristo tem uma verdade para você todos os dias, aqui, nessa palavra. Para de guiar a sua vida com opinião de terceiros, guia a sua vida pela palavra de Deus, porque ela é poderosa. Eu não sou poderoso, o seu influencer não é poderoso, o poder está aqui. Eu devo falar isso 40 vezes por mês, que o poder está na palavra de Deus, mas foi isso que fez o sobrenatural, que fez Paulo, que fez aquele carcereiro ver o poder de Deus na vida de Paulo e Silas. Para encerrar a pregação, volte para o texto básico, por favor. Livro de Atos, nos versos 28 e 31. Normalmente as pessoas se matavam naquela época pegando a espada, botava assim no chão, né, e se jogava. Era a forma de se matar mais prática. Não sei se foi essa prática, a forma que ele foi utilizar, mas creio que seria a forma mais próxima que ele quisesse cometer suicídio. Mas Paulo gritou bem alto, e é interessante que estava escuro. Olha como Deus é poderoso. Estava escuro, mas Deus mostrou para Paulo, olha, aquela vida. Quando o seu ouvido está sensível à voz do Senhor, Deus mostra para você aquela vida. Eu tenho um momento na minha vida que eu não esqueço até hoje, que eu até me arrepio só de lembrar. Uma vez eu evangelizei para um homem, ele era um
Entenda bem, eu não só evangelizei, eu ajudei ele, que é muito ridículo isso, né? Você, preguei a palavra, agora se vira aí com o seu pão. Não, eu fui lá, evangelizei e ajudei ele. Família, ele estava catando umas bonequinhas no chão para a filhazinha dele. Aí ele limpando, cheio de carinho, eu vi que era uma pessoa com uma situação bem difícil. Eu ajudei, alimentei ele. Um dia, no meio de um breu, o Espírito Santo falou assim: aquele homem que você falou estava ali atrás. Escuro, Rio de Janeiro, de noite, voltando. Eu parei e era aquele mesmo homem. Naquele dia ele tinha conseguido nos calçados assim que ele ia levar para casa. E eu tive a oportunidade de falar de Cristo de novo para ele e ajudar ele mais uma vez. Você entende como Cristo te usa? Só que se seus ouvidos estiverem fechados à voz do Senhor, diversas vidas que passaram por você poderão estar sendo ceifadas e você nem soube disso. Pastor, mas o mundo é mau? Deus nunca escondeu isso. Mas ele morreu por esse mundo de pessoas boas e pessoas más, porque ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. A igreja, sabe por que nós estamos aqui? Nós reconhecemos tanto a nossa precariedade. Se for para mim, fala que eu estou ocupado. Nós reconhecemos tanto a nossa precariedade. Nós reconhecemos tanto como somos limitados e quanto carecemos da glória de Deus. Existe um brilho da glória de Deus em nós, a presença do Espírito Santo, que nos atraiu a esse lugar essa noite, que o shopping de Bangu está top, assim, ó. Netflix tem um monte de série para maratonar hoje, ó, bacana. Mas alguma coisa trouxe você aqui essa noite. Há um poder que te atrai. Não é o Davi Sácia que está aqui hoje, não, é o Vitinho, né, de Realengo, pastor Vitinho de Realengo, é o que está aqui hoje. Então, você precisa entender, se essa luz fica... O que acontece com a chama se eu fico tampando ela? Ela faz o quê? Apaga. Isso. Nós, para evitarmos desconfortos familiares, nós pegamos a luz de Cristo, apagamos e disfarçamos. Tem até mãe que bebe cerveja com os filhos para não ofender, para disfarçar que é cristã. Que isso? E o nosso testemunho? Porque o que vai salvar a sua família é o seu testemunho. O que cativou o coração do carcereiro não foi o clima do culto, foi o poder de Deus, por meio do testemunho da vida de Paulo e Silas. Você crê no poder de Deus? Então, por meio da sua postura, do seu testemunho, seja um instrumento de salvação para a sua família. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.